Olá, uma vida marcada pela tragédia. A poetisa e militante comunista Jacinta Passos viveu de extremos. Jogou fora fortuna, carreira e crenças para lutar contra injustiças. Esta vida fascinante foi resgatada por sua filha, Janaína Amado, nossa entrevistada de hoje. Janaína escreveu e organizou o livro Jacinta Passos, Coração Militante, onde, além da biografia, está toda a obra de Jacinta. E este é o mote de nossa conversa. Na Dica de Leituras, outras tantas tragédias, a gente conversa sobre os livros Me Roubaram os Dias Contados, de Rodrigo de Souza Leão, e Tempo Bom, organizado por Sidney Rocha. O Leituras conversa agora com Janaína Amado. Janaína, Jacinta Passos, Coração Militante, eu achei esse título maravilhoso, um achado, onde você resgata a figura da Jacinta, né? Agora eu queria começar essa entrevista, essa nossa conversa aqui, por um texto seu, um trecho aqui, que você fala da Jacinta, mulher feminista, comunista, separada do marido, empobrecida, louca. Muitos foram os estigmas que Jacinta Passos enfrentou. Vamos falar desses estigmas dessa mulher verdadeiramente admirável, né? Quer dizer, me fale um pouco sobre Jacinta, quem era essa figura? Bem, Jacinta Passos nasceu no começo do século passado, quer dizer, 1914, começo da Primeira Guerra Mundial, nasceu na Bahia, no interior da Bahia, de uma família tradicional, de uma família católica, foi criada no catolicismo inicialmente, e depois, pouco a pouco, ela foi rompendo com todos aqueles destinos, vamos dizer assim, com todos aqueles papéis que tinham lhe sido reservados, né? Primeiro, ela se tornou jornalista, ela foi uma das jornalistas mais ativas da Bahia, isso aí eu descobri na pesquisa, né? Depois ela foi comunista, isso numa época em que comunismo era um horror, né, para a maioria da população. Então, as pessoas achavam, por exemplo, que comunista comia criancinha, comunista era um ser cruel, depravado, e ela se tornou comunista até a sua morte, ela pertenceu ao Partido Comunista Brasileiro. Depois ela se afastou do catolicismo, né, ao fazer essa opção. Depois ela foi uma mulher inteiramente livre em termos das suas escolhas, né? Ela escolhia os namorados, ela tinha uma relação muito livre com essa questão da virgindade, de tudo isso. E, enfim, ela foi aos poucos rompendo com todos esses padrões que haviam sido colocados para ela. Eu quero explicar também que Jacinta Passos foi minha mãe, né? E eu não fui criada por ela, então, para fazer esse livro, eu tive que fazer uma pesquisa grande, eu sou historiadora, e descobri muita coisa e resolvi partilhar essas coisas que eu descobri com leitores. Mas há um texto dela aqui que eu acho ótimo, né? Que ela diz assim, Janaína, minha filha, não é minha propriedade, né? Ela tinha até esse sentimento. Ela, né? Entre os estigmas que ela enfrentou, né, e você leu aí muito bem, estava o da loucura, porque quando ela já tinha uns 37 anos, ela teve uma primeira crise, né, e depois seguida de outras, e ela foi diagnosticada como esquizofrênica paranoide. Na época, isso era considerado uma doença totalmente incurável, progressiva, e havia muito estigma mesmo contra a loucura. Quer dizer, havia muito aquela ideia que vem desde a Idade Média de que a loucura era uma punição para os danados, para aqueles que Deus não protegia, né? E no caso de mulheres, muitas vezes ligadas até a uma questão de uma depravação sexual e tudo mais. Então, ela enfrentou isso. Agora, é interessante porque, apesar de internada muitas vezes, ela continua a escrever poesia, continua a escrever literatura. Então, trechos como esses, né, Janaína não é minha filha não é minha propriedade, ou outros assim, o seu olho vê o que o seu coração quer. Ela escreveu no final da vida, quando ela passou um período de 7 anos internada, e, no entanto, ela era capaz de produzir coisas assim. Interessante que muitos jovens, Maurício, me dizem que essas pequenas frases, esses aforismos, né, que ela chamou de comprimidos poéticos,
parecem coisas do Twitter. Né? Porque são pequenininhas, são curtas e muito condensadas. Concisos, né? Muito concisos, inteligentes, irônicos, né? Pois é, essa coisa que me chamou muito a atenção no trabalho dela, porque aqui tá além da poesia, tem o trabalho de prosa dela, os artigos que ela escreve, né? Há uma unidade nessa obra, né? Me chamou muita atenção, primeiro, essa questão da unidade e do certo caminho de uma evolução quase que natural. Ela começa extremamente católica, mas já dentro dessa visão católica ela já tem a visão humanitária, né? Mais do que humanista, humanitária mesmo, né? A preocupação com aquelas nossas tradições nordestinas da convivência quase familiar com os empregados e tal, essa coisa toda. Isso, a valorização da cultura popular, não é, Maurício? Porque ela era de uma família abastada, mas de uma família de origem rural, né? E ela teve contato desde muito cedo com aqueles empregados da fazenda, né, com os serviçais, e ela se interessou por eles realmente, pela cultura deles, pela música, porque tem um lado da poesia da Jacinta que é muito lírica, não é? E ela traz essa tradição cultural para dentro da sua obra, mesmo dentro daqueles poemas mais católicos, mais comportados, vamos dizer assim, né? Aí depois ela se liga já em Salvador, porque ela nasceu em Cruz das Almas, né, no Recôncavo da Bahia. Depois a família se muda para Salvador e lá ela se forma na escola normal. E lá em Salvador ela já se liga a uma ala mais social do catolicismo, que eram os monges beneditinos, né? Que eram estudiosos, então ela gostava de ir para lá, de estudar, de aprender um pouco mais. E ela se torna, então, tem um poema dela que diz, as palavras não são exatamente essas, mas a ideia é, como é que nós cristãos podemos não nos preocupar com os outros? Não é? Que cristãos somos nós, assim? E aí depois, então, é que ela evolui, mas tudo isso devagar, aos poucos, para uma preocupação mais política, né? Ela transforma aquela preocupação religiosa numa preocupação política. Então, ela tem vários poemas de cunho político também, mas não são panfletos, é boa poesia. Mas é impressionante isso. Eu estou lembrando aqui de uma crônica que ela escreve, salvo engano, quando a Segunda Guerra Mundial completa um ano, ela escreve, e é curioso porque ela fala dos horrores da guerra, mas ela deixa na entrelinha uma coisa que me chamou muita atenção, que ela diz assim, mais que o horror da guerra, há o horror do fascismo, né? Quer dizer, porque ela diz, olha, a guerra passa, mas o fascismo ele pode se perpetuar, uma coisa mais de perpetuação do mal, né? Do sentido pleno da opressão, né? Isso. Quer dizer, é uma coisa interessante essa visão dela também. A guerra, né? Eu acho que foi muito importante na formação dela e acho que toda uma geração dela. Quando eu falo geração, eu digo assim, pessoas que tinham mais ou menos os mesmos ideais, as mesmas preocupações, não é? Então, ela ficou muito mobilizada pela guerra, ela começou trabalhando na Legião Brasileira de Assistência, ajudando como voluntária e principalmente pensando. E aí ela vai chegando a essa conclusão que você disse. Quer dizer, que não é só uma questão das pessoas se matarem, é uma questão de que o mundo poderia estar caminhando para autoritarismo, para ditadura, né, para um período de opressão total. E é exatamente nessa reflexão que ela começa a se aproximar dos esquerdistas. Porque a Bahia foi um celeiro, né, uma quantidade enorme de líderes, como Marighella, com muitos outros, né, Mário Alves, Gorender, muitos deles vieram dali, são pessoas da geração dela ou um pouco mais jovens. Então, ali que ela começou a buscar um outro caminho, que à época, hoje a gente sabe que não, mas à época, para um grupo jovem que queria mudar o mundo, que queria um mundo melhor, parecia um caminho válido, não é? E foi por esse caminho que ela lutou. Agora, uma coisa que eu acho importante de assinalar, Maurício, é que ela nunca fez...
ela nunca quis nada para ela. Quer dizer, ela fez todos os sacrifícios pessoais, no sentido de abdicar de qualquer conforto, de qualquer benécia, que ela, naturalmente, tanto por nascimento como por ter, através do casamento, né? Meu pai é James Amado, irmão de Jorge Amado, portanto, ao se casar também ela entrou num grupo intelectual que tinha muita projeção na época. Mas ela jamais fez questão de nada disso. Tanto que antes dessa última internação dela, a gente a encontra em Sergipe, né? Em frente a Aracaju, naquilo que era um pequeno povoado de pescadores, Barra dos Coqueiros, e ela morava num pequeno barraco, sem nenhum conforto. Ela tinha uma pequena máquina de escrever, esse objeto hoje tão estranho, né? Em que ela, à noite, ela datilografava os seus textos, os seus poemas, que ela distribuía no dia seguinte, né? Isso, assim, sobrevivendo com o mínimo, né? E ela não morava em Aracaju, provavelmente por questões econômicas, porque Barra dos Coqueiros devia ser mais barato, né? Pois é, essa é uma vida interessante essa dela, né? Agora, e como isso se reflete, de certa forma, nos textos dela? Porque ela acabou escrevendo muito, né? E escrevendo com as mais diversas linguagens. Na poesia, escreveu teatro, né? Tem, inclusive, uma coisa que me chamou a atenção desse livro. Ela escreve uma peça, não é uma peça, é um esquete radiofônico para comemorar um aniversário, não sei se de 60, 70 anos, do Prestes. E aí se espera um panfleto em favor do Prestes, né? Já que era novo o Cavaleiro da Esperança, né? É. E ela faz uma peça de extremo bom humor, né? Falando sobre, ridicularizando a burguesia, mas assim, não como panfleto, né? Uma coisa muito bem humorada, muito bem pensada, né? Quer dizer, como é essa visão humorística que ela tinha do mundo, né? Isso, você tocou num ponto que eu acho que é interessantíssimo, Maurício, que mostra uma leitura realmente mais aprofundada. Eu acho que essa questão do humor, ela foi sendo agregada aos poucos, porque normalmente como pessoa, assim, a lembrança que eu tenho dela não era de alguém com muito humor, ela era uma pessoa mais séria, mais reservada, e no entanto, o humor e a ironia vão se tornando cada vez mais presentes na obra dela. A ironia eu acho que sempre esteve, mas o humor vai aparecendo. E esses últimos textos têm muito humor, né? Esses comprimidos poéticos têm muita coisa engraçada que a gente ri, né? Por exemplo, tem um que diz assim, mais ou menos, um menino depois de quebrar um pente em vários pedaços, né? Aí o menino diz, quanto pente? Né? Então, coisas assim de observação de pequenas coisas do cotidiano que ela vai trazendo, como se essa visão dela do mundo tivesse amadurecido, tivesse incorporado essa parte de humor. Então, ela vai se afastando cada vez mais do panfleto.